Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouquinho intrigante, vai levantar bastante dúvida em você aqui, e é por que que os narcisistas eles evitam ou rejeitam o ato de beijar? Será apenas uma questão de gosto ou há algo que é mais profundo que acontece aí nas entranhas da mente do narcisista? Vamos falar sobre isso. Olha, o beijo como conexão emocional é algo que os narcisistas evitam, sabia disso? O beijo é mais do que um simples ato físico, ele representa intimidade, carinho, entrega emocional. E para a maioria das pessoas, beijar é uma forma de conexão efetiva, afetiva, né, e efetiva também. Então é um gesto de proximidade genuína. Mas o que que acontece? Quando o narcisista ele entra em cena, né, o narcisista ele teme a verdadeira intimidade. Ele vê que a conexão emocional como é uma ameaça ao seu controle. Então, essa relação com os outros, ela é baseada na manipulação e no domínio, e não no afeto real. Por isso que eles preferem muito mais o sexo do que o beijo. Então, beijar exige da pessoa uma certa vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é algo que o narcisista evita a todo custo. Beijar pode ser interpretado como uma submissão emocional, e como que o narcisista precisa sentir que, ele está sempre no comando, ele pode rejeitar ou usar de uma maneira estratégia, talvez. Você vai entender tudo sobre isso, eu vou falar com você agora. E olha só, o beijo, ele pode usar o beijo como ferramenta de manipulação. O que que acontece? Talvez você esteja me dizendo: "Poxa, mas o narcisista que passou pela minha vida gostava de beijar". Calma que eu vou explicar tudo. No início de um relacionamento com um narcisista, o beijo pode ser intenso e viciante. Ele usa essa fase para prender a vítima e criar uma falsa sensação de intimidade. E como é no início, ele ainda está buscando controle. Só que com o tempo, essa demonstração de afeto ela começa a diminuir, 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 diminuir. E o narcisista pode começar a reter os beijos de propósito, ou seja, não beijar de propósito, criando um jogo psicológico onde a vítima sente que precisa merecer ganhar esse beijo. É uma tática clássica de manipulação, e a pessoa dá migalhas de afeto para manter a outra pessoa ansiosa e desesperada por atenção. Beijo que antes simbolizava muito carinho, tesão, vontade de estar junto, de estar grudado, se torna, um objeto de controle e manipulação emocional. Quando o narcisista percebe que a vítima está emocionalmente dependente, ele começa a retirar esse gesto, né, como uma forma de dominação. E aí que a pessoa fica sem saber o que fazer. Ela fica totalmente perdida, sem entender se ela fica pensando: "Será que ele tem outra pessoa? Será que ela tem outra pessoa? O que está acontecendo?". Daí entra a questão do medo da verdadeira intimidade. Os narcisistas, eles são mestres na criação da fachada, de uma fachada. Eles podem ser charmosos, sedutores, persuasivos, beijoqueiros no início, mas tudo isso faz parte de um teatro que é cuidadosamente planejado. Observa, isso você já viveu, tem certeza disso. Agora você começou a entender a coisa. Beijar, no entanto, pode ser um ato que exige uma proximidade emocional real, e para um narcisista, essa vulnerabilidade é desconfortável, porque acaba tudo que ele não deseja é criar um laço profundo. Então, ele deseja ter controle e não amor verdadeiro. Essa coisa de amor não é para o narcisista, e ele sabe disso, porque significa ser alguém vulnerável, é tudo que ele não quer na vida, ser vulnerável. Então, por isso muitos narcisistas, eles primeiro evitam beijos prolongados e apaixonados, isso depois de estar estabilizado numa relação. Eles beijam apenas quando querem algo em troca. Eu já vivi isso, eu sei como é que é. E ela, no caso, né.
Usam o beijo como parte do love bomb no início, né, mas depois retira para criar uma escassez emocional. E veem o beijo apenas como uma ferramenta de sedução, tem significado emocional. Repito, eu já vivi isso, eu sei exatamente como funciona e também já atendi centenas de casos da mesma forma, a mesma história, uma repetição, é um roteiro pré-programado. E olha só, e o beijo entra como depois o beijo é a desvalorização narcisista. A outra razão pela qual um narcisista aí pode evitar beijos ao parceiro é porque na fase da desvalorização, ele começa a perder interesse. Ele já não tem mais interesse, para ele tanto faz. Já chega a ter um nojo do beijo da outra pessoa. E já começa a enxergar a vítima como alguém que ele vai descartar. "Ah, cansei da fulana, cansei, chega". Tá? No início ele pode agir como se o parceiro fosse perfeito, mas à medida que o tempo passa, a vítima se torna emocionalmente envolvida e ele começa a perder essa admiração. Já não aguenta mais a pessoa, né? Essa coisa que era artificial aí acabou, né? E ele fica terrível. Isso reflete a diminuição de afeto físico, incluindo, claro, um beijo, obviamente, né? Além disso, o narcisista ele pode querer punir emocionalmente a vítima ao negar o carinho, fazendo com que ela se sinta rejeitada, inferior. Uma pessoa que, quando se sente rejeitada, ela acaba se humilhando muitas vezes para ter de volta a valorização de alguém. Infelizmente, é assim que acontece. Eu queria dizer o contrário, mas é o que acontece. Daí entra uma parte que é a aversão à vulnerabilidade e controle emocional. Para um narcisista beijar, ele pode significar uma troca verdadeira. Ele pode cair nessa tentação. É algo que vai além da parte superficial e isso assusta o narcisista. Ele prefere manter uma barreira emocional e usar a sedução de uma forma estratégia, mas sem nunca se permitir um envolvimento genuíno. Por que que isso acontece? Porque ele tem medo de sentir verdadeiros sentimentos, se sentir fraco. Isso explica por que que muitos narcisistas preferem o sexo do que o beijo. O sexo pode ser usado como uma ferramenta de poder, de força, de controle, de sedução, enquanto o beijo é visto como um gesto próximo, emocional, uma fraqueza. É, é assim que acontece. No fundo, o narcisista sabe que, se beijar com amor e entrega, ele estará abrindo a porta para que ele próprio comece a sentir a intimidade real. Isso para ele é o fim. É acabar com o seu reinado, com o seu poder, e ele não abre mão disso. Não, ele ou ela. Então o narcisista ele tem uma reação fria com o beijo. Se você esteve em um relacionamento ou com um narcisista e percebeu que os beijos eram superficiais, saiba que esses são os motivos. Os motivos que eu falei hoje, tudo que eu falei hoje é exatamente o que você viveu. E você achava que o problema era com você, né? Mas não. O problema está no narcisista ou na narcisista. Hum. Sei exatamente o que você viveu. Eu sei exatamente o que você está vivendo. O narcisista não ama como uma pessoa comum. Ele vê relacionamentos como um jogo de poder. E qualquer gesto que possa indicar proximidade emocional genuína será imediatamente evitado, cortado, tirado, porque ele não vai nunca admitir ter essa fraqueza. Para o narcisista, o amor é uma fraqueza. As emoções são fraquezas. E ele prefere levar tudo de forma controlada, calculada. Por isso que muitos narcisistas acabam sozinhos na idade avançada, quando chega a velhice, porque porque passaram por vários relacionamentos durante a vida. Várias pessoas nunca amaram de verdade, já foram amados ou às vezes espelhados. Como assim espelhados, Dalton? Eu explico em outro vídeo sobre a questão do espelhamento do falso amor por um narcisista, mas a verdade é que, se você passou por isso, você beijou um nada. Você beijou sozinho, você viveu um relacionamento sozinho ou sozinho. Dói. Quem sabe ficaram uns traumas aí na sua mente
E esses traumas, eles precisam ser arrancados completamente da sua vida. Por isso que eu indico você clicar no primeiro link aqui, no link aqui na descrição, e entrar para o Reset Narcisista e também fazer o detox narcísico. Os links estão aqui embaixo. Entra para o detox narcísico e também para o Reset Narcisista. Tudo isso vai mudar completamente a tua história. Eu falo com pessoas que já não aguentam mais isso, que sofreram muito por causa de um narcisista ou ainda estão sofrendo muito. Você que apenas tem curiosidade sobre o assunto e nunca sofreu nas mãos do narcisista, não precisa entrar, a não ser que você queira ter esse conhecimento, que são lá dezenas e centenas de aulas dentro do Reset e também tem o nosso método ali, o detox narcísico. Isso aqui é para quem sofreu, é para quem teve traumas, é para quem hoje não consegue se relacionar com ninguém depois que se relacionou com o narcisista. É para você. E os links estão aqui embaixo na descrição. Entra hoje mesmo, não perde tempo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.